a mais um programa Top Society. E hoje temos aqui uma entrevista mais que especial, porque vamos falar com um casal que veio de Balneário Camboriú, que é o Dr. Wagner Schlichting e a doutora Alexandra Breyer. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui, Carla. É um prazer mesmo estar aqui com vocês de Lages. Bacana. E aí, Alexandra? Olá, Carla. Uma honra, obrigada pelo convite. Chegando agora, diretamente de Balneário. Isso mesmo. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o teu profissional. Eu sei que você é palestrante, mediador, consultor sistêmico em gestão de pessoas também. Nós fazemos um trabalho hoje ligado diretamente à área humana, né? Por isso que até a minha empresa se chama Capital Humano. Então, são 20 anos de experiência trabalhando com pessoas na área de psicoterapia. Eu tenho uma formação em filosofia, né? Uma formação acadêmica de filosofia, parapsicologia, hipnose. E também sou formado em naturologia, na mesma faculdade que a Alexandra, mas eu fui para a área da psicoterapia. Acabaram se conhecendo lá, então? Nos conhecemos na faculdade, depois nos reencontramos. Então, nesses 20 anos, com também filosofia oriental, que eu faço Tai Chi Chuan e tudo mais, a gente foi organizando um trabalho voltado para a gestão de pessoas na parte organizacional. Mas voltado no quê? Na parte humana, emocional. Então, as pessoas têm uma formação acadêmica, têm uma experiência de vida, mas muitas vezes não há congruência do emocional dela com a formação que ela tem. Então, eu juntei todas essas áreas, até porque também, por questão familiar, eu me formei em administração, trabalhei muito tempo com administração, é uma área que eu gosto. E hoje, a gente tem esse trabalho que é trabalhar a parte profissional, trabalhar a parte social, com os aspectos psicológicos e emocionais. Ok. E a doutora Alexandra, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre medicina tradicional chinesa. Então, todos conhecem a acupuntura hoje, né, Carla? Mas assim, a acupuntura, na verdade, ela é uma das ferramentas da medicina tradicional chinesa. Então, assim, já tenho uma formação faz 15 anos na área, que eu atuo com a medicina chinesa. Então, seria assim, um tratamento que a gente faz dentro da medicina chinesa, usando a acupuntura também. Mas são várias técnicas, como a gente costuma trabalhar o indivíduo como um todo, e em particular, ou individualmente, digamos assim, né? Cada um tem um biotipo, cada um tem uma personalidade, cada um tem um estilo de vida. Então, a gente trata a pessoa dentro daquele individual dela, entende? Seria basicamente isso. E você trabalha com acupuntura a laser? A laser também, Carla. A laser também. Qual a diferença das duas? Então, hoje em dia tem muitas pessoas que têm medo de agulha, né? Que tem esse receio. E até tem pessoas que, pelo próprio biotipo, como eu falei, não tem uma estrutura para suportar as agulhas. Como no caso de pacientes com câncer terminal, digamos assim, ou então crianças, né? Então, a gente usa a ferramenta do laser para complementar a acupuntura. Assim como a auriculoterapia, né, que são sementinhas de mostarda que a gente usa na orelha, principalmente em crianças, pessoas de idade, para complementar o tratamento. Então, em relação ao laser, a eficácia hoje em dia é a mesma, tá? Mas tem essa diferença que não se é usado agulha. Ok, então para aqueles que têm medo, então daí é mais fácil. Existe esse recurso. Ok. Tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito. Eu chamo de como se fosse uma modernização da acupuntura, entende? Assim, a Alexandra, ela é bem humilde na fala dela. A Alexandra tem uma especialização em acupuntura em Pequim, na China. Né? Então, ela tem um conhecimento bastante grande na medicina tradicional chinesa. Isso é uma coisa que a gente sempre tenta, né, amor, nos workshops, colocar para as pessoas. Ah, mas eu tenho meu acupunturista lá, até inclusive ele é médico, é fisioterapeuta. Nada contra, obviamente podem ser ótimos profissionais, mas a medicina chinesa é diferente da nossa medicina alopata. Então, muitas vezes, esse profissional, esse médico, ele tem a técnica da acupuntura, mas ele não tem o mapeamento, a visão da medicina. E isso muda todo o aspecto do tratamento. Entende? É a mesma coisa que você fazer, vamos dizer, uma consulta com o homeopata e tomar um remédio alopático, tomar como que a gente fala, um medicamento forte,
um analgésico, coisa assim. Ou seja, né, a avaliação é uma para tal tipo de medicamento. Então, o mais importante é saber o que é a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina mais do que milenar, para o recurso da acupuntura e de outras técnicas. E uma coisa que a Alexandra falou do laser, que é interessante, eu particularmente, porque eu também tenho formação em naturologia e clínica e acupuntura, mas eu particularmente, eu tinha preconceito com laser, porque até um tempo atrás o laser era uma coisa também, não, sendo bem realista, não muito séria. Os aparelhos lasers que tinham não eram diferentes daqueles pontos de apontar o quadro. Então, eu tinha preconceito com o aparelho laser. A Alexandra me apresentou esse aparelho novo, tecnológico, e eu mesmo falei para ela, olha, eu prefiro agulha do que o laser, eu acho que o laser não funciona. E eu tive uma lesão no ombro quando nós mudamos para Balneário, e ela fez uma aplicação, e é totalmente diferente, é um laser realmente preparado para aplicação de acupuntura, inclusive usado às vezes por alguns fisioterapeutas. Então é uma sessão que vale a pena mesmo. Então eu sou um que mudei o paradigma, né? Eu achava que não. Então é bem interessante o trabalho da maneira como é feito, o diagnóstico como é feito e aí o modelo de tratamento que é feito. Ok. E doutora Alexandra, eu gostaria que você falasse quantas vezes por semana tem que estar aplicando a acupuntura? Então, Carla, isso é muito relativo, porque depende, digamos, qual é o problema que a pessoa tem, tá? Então, assim, às vezes uma vez por semana é suficiente, mas geralmente, para se fazer o tratamento aos moldes da China, o ideal seria, assim, umas 3 vezes por semana, tá? No início do tratamento, ou então até todos os dias seria possível. Aí, para depois começar a espaçar esse tratamento, tipo, de uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Então, é muito relativo. Isso vai do diagnóstico do indivíduo, da pessoa. E você faz um exame especial, né? Sim, a gente chama de exame Hildorako. Esse exame é uma tecnologia japonesa, tá? A gente consegue captar, digamos, eletricamente, cada meridiano do organismo, né? Existem 12 meridianos, ou seja, caminhos por onde percorrem a energia daquele órgão em específico, tá? Então, a gente consegue captar isso e jogar num gráfico para ter uma noção exata de como está cada órgão do nosso organismo, sabe? Muito bacana. Tem uma precisão incrível de diagnóstico. Inclusive, a gente consegue detectar, muitas vezes até com uma certa antecedência, digamos assim, problemas de saúde que às vezes não aparecem nem em exames laboratoriais, exames clínicos. Então, a gente já consegue ter uma noção de qual o órgão que vai ter o problema, digamos assim, sabe? E aí você dá uma dieta também? A gente faz dentro da naturologia, que não deixa de ser uma dietética chinesa, né? Uma dietoterapia chinesa. A gente faz todo um trabalho de orientação nutricional, inclusive com suplementos vitamínicos, porque as pessoas hoje em dia sofrem muito de carência de vitaminas. Né? Então, a gente orienta em relação a isso, a alimentação correta, o que cada pessoa deveria ingerir para aquele órgão que está em deficiência, por exemplo. Né? Vamos citar um exemplo aqui. A pessoa tem uma deficiência de rim. Se a pessoa consumir meio cálice de suco de uva puro todos os dias, isso já vai ajudar, né, nessa nutrição do rim, digamos assim. Então, mais ou menos por aí seria essa dietética chinesa. Então tá pronta para vir atender em Lages. Ah, sim, com certeza. Bacana. Então, eu queria que você falasse, Wagner, um pouquinho sobre a constelação familiar. Olha, eu estava conversando com a minha assessora Mirla, né, que é a nossa amiga em comum, e estava falando para ela, hoje está bem difícil, assim, falar de constelação e falar de coach. Vou falar isso em respeito ao teu público, né? Infelizmente, hoje, há muitos cursos não tão conhecidos, pessoas que vão até São Paulo, fazem um curso ali de uma semana, leem um livro, sou coach, sou constelador. A questão da constelação, sobretudo, é a terapia familiar sistêmica, que é uma análise, uma abordagem de terapia sobre como que essa família se organiza, no aspecto social, no aspecto cultural, no aspecto até do seu próprio DNA emocional. Então a pergunta é, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho mais velho ou filha mais velho? Houve algum aborto na família? Houve alguma morte trágica, uma doença grave, né?
houve uma briga familiar, uma disputa, houve uma traição. Então, são questões que são analisadas. Então, o que eu costumo dizer, Carla, assim, como eu falei, falando com carinho e com respeito ao teu público, é que assim, constelação familiar é uma técnica, é como nós estávamos falando, a acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa, mas necessariamente quem faz acupuntura não faz, às vezes, medicina chinesa. O que está acontecendo hoje é que muita gente faz a constelação familiar, que é fenomenológica, é um fenômeno, mas não conhece toda a dinâmica da terapia familiar sistêmica. Isso é um pouco preocupante, pelo menos assim, da maneira que eu trabalho, eu vejo com uma certa preocupação. Tanto que são raros os consteladores que fazem trabalho de consultório. Porque, por exemplo, eu posso fazer um trabalho de, vamos chamar de constelação familiar em consultório. E eu não estou falando de fazer constelação de bonequinho, fazer uma análise. A constelação é uma técnica que facilita, ajuda, é muito bonita para quem participa, é muito forte, é um trabalho de grupo, mas não que seja necessariamente só aquilo ali. Então tem uma análise. Então até a crítica de muitos psicólogos em relação à constelação é essa. Tá bom, vocês abriram o sistema, abriram um problema, daí a pessoa fica com aquilo e acabou? Então, eu tenho que concordar um pouquinho com eles. Então, é importante que esse terapeuta, que esse psicoterapeuta, que esse constelador tenha esse conhecimento para realmente ajudar aquele paciente, porque pode acontecer de, numa constelação, depois ele ficar pendurado no nada. Tá, ok, mostrou, e aí? Ou ficar revoltado. Este é um convite para uma jornada ao passado, em visita a lugares onde aconteceram coisas muitos anos atrás, como velhos soldados a percorrer os campos de batalha em que foram postos durante a prova. Agora, todos os perigos passaram, todas as dificuldades foram superadas, as chagas da terra cicatrizaram. A relva voltou a crescer a longo tempo. Os arbustos floresceram. As árvores estão pelejadas de fruto cujo perfume embalsama o ar. É mesmo difícil reconhecer o lugar. Parece tão diferente da lembrança que temos que precisamos de ajuda para atinar com o caminho. Acho que para mim foi assim, você enxergar alguma coisa que estava tão bloqueada, tão camuflada, que ela se manifestava com outras características, mas na hora que você enxerga aquilo que é seu, você consegue, aquilo se dissolve e você consegue trabalhar isso. Então é muito numa coisa de dissolver umas energias que estão te impedindo a evoluir, a ser uma pessoa melhor, a se comunicar mais tranquilo, ser mais harmoniosa, né? Eu acho que para mim ajudou muito nisso. Essa jornada permite que cada um de nós, segundo a vontade individual, veja tudo. Mas não ao mesmo tempo. Experimente tudo, mas não sem a proteção. Assim, as coisas importantes são isoladas das que não são. Então, o que acontece? Eu faço esse trabalho já há 13 anos, né? Sou de uma das primeiras turmas do sul do país. Quando vieram para o Brasil, vieram 5 alemães, pegaram cada uma região. Eu sou da primeira turma de Curitiba, inclusive. E eu levo muito a sério. Tanto que eu fui estudar filosofia, me formei em filosofia, porque eu vejo a análise sistêmica, né? A sistêmica familiar, como um trabalho filosófico mesmo, em relação à terapia. Então, é o teu modelo de vida. Então, isso é um trabalho muito sério, sabe? Então, o que acontece? Vamos fazer um workshop de constelação? É tudo muito bonito. Como eu falo, até mesmo quem não conhece, se for montar uma constelação, ela sai. Ela sai. Talvez um pouco mais para cá, mais para lá, mas
ela sai. Só que a questão não é essa. Você está mexendo com energias, você está mexendo com o emocional de uma pessoa. Né? Isso é a mesma coisa quando a gente trabalha hipnose. É muito comum vir no consultório pessoas perguntar: você trabalha com hipnose, então você faz regressão. Faço. Então eu vou marcar uma regressão. Não faço. Como assim? Porque também é um trabalho assim, eu particularmente, Wagner, não trabalho com regressão marcada. Marcada é o quê? A pessoa, regressão, vou marcar, vou lá fazer. Não, você vai fazer terapia comigo, talvez a gente vai fazer a primeira sessão para avaliar por que você quer fazer essa regressão, qual é a necessidade. Talvez na segunda sessão, na terceira, na quarta, eu não sei, vai acontecer. Vai acontecer, naturalmente. Se for... Porque se não for, se eu sentir que não tem necessidade, aquela questão, não há necessidade de uma regressão de vida passada, nada disso, então não se mexe. Porque se fosse para nós sabermos da vida passada, a gente já vinha sabendo. Então tem que ter um certo cuidado. Claro que o ser humano é muito curioso a isso, e infelizmente muitos terapeutas querem ser um Merlin, né? Ter um certo poder, eu faço... Mas tem que ter muito cuidado. Às vezes, você, na intenção de ajudar, você acaba prejudicando ou atrapalhando. Então, tanto na constelação, tanto numa terapia, é preciso ter um senso ético, moral, para poder desenvolver esse trabalho, sabe? E, lamentavelmente, falando aqui no Brasil, como os conselhos não... puxaram isso, né? O Conselho de Psicologia não puxou isso para si, ficou uma coisa muito aberta, e como aberta, infelizmente, você sabe, né? Nós temos pessoas que levam a sério, com profissionalismo, com seriedade, e tem pessoas que pensam estar levando a sério, né? Para a gente não fazer um julgamento, mas pensam estar levando a sério, mas não estão. Então, a constelação realmente é um trabalho muito bonito, é a paixão da minha vida. Eu acho que dali que eu me montei como profissional, no sentido de psicoterapeuta, mas é um trabalho delicado, é um trabalho que requer, sobretudo, muita coragem do paciente para se descobrir num novo ângulo de vida, numa transformação real, porque vai mexer com questões inconscientes dele. E eu diria assim, seriedade do profissional, né? Se você está interessado numa constelação, o que eu te falo? Procura realmente saber do profissional, sabe? Porque o evento da constelação é bonito, é gratificante, então às vezes fica, então é bom, é legal, vou lá fazer. E, né, nós já pegamos casos, né, a Alexandra está aqui, a Mirla já acompanhou, e eu sempre falo, pode acontecer comigo, isso acontece. Até o último workshop aconteceu isso com um rapaz, né? A pessoa marca a constelação, vem, e no dia... eu avalio e digo que não dá para fazer. Então fica assim, mas como assim não dá? Não, eu vou devolver seu dinheiro, não se preocupe, mas não dá para fazer. Por quê? Porque você não está pronto. Ou porque eu estou sentindo que não vai fluir aquilo que você quer. Então a gente tenta fazer um outro trabalho, uma outra abordagem, ou espera para fazer num outro momento, porque pode acontecer isso. Então, às vezes, o que eu quero te dizer, assim, às vezes a pessoa vem com muita ansiedade e tal, e o profissional também com aquela ansiedade de querer ajudar, às vezes numa boa intenção, mas acaba forçando algo que não é o momento. E a psicoterapia tem isso. Eu sempre falo, a diferença de uma empresa e de uma família é essa, né? Uma empresa, o trabalho é aqui agora, é resultado. E tem que ter o resultado, né? Se não tiver o resultado, não tem o dinheiro, se não tem dinheiro, não paga o funcionário, enfim. É uma coisa prática, racionalista. Terapia, não. Eu não posso dizer para você assim, deixe de gostar isso agora. Para de ter raiva. Não é um mecanismo, não é um botão. Então tá, você falou para eu parar de ter raiva, pronto, parei. Você tem o teu tempo, você tem a tua consciência, né? Você tem que se trabalhar. Por isso que é chamado até, é um processo, né? Um processo terapêutico. E tem que respeitar, às vezes, o processo do outro. O problema é que muito terapeuta passa por cima do processo do cliente. Na boa intenção de tentar ajudar muitas vezes, mas muitas vezes pelo ego também. Então ele passa por cima do cliente. A gente não respeita. Eu sempre falo, o trabalho é do cliente, eu sou só um acompanhante ali no momento. Então a constelação tem essa maravilha. Eu sou suspeito demais para falar. E agora, então, vamos falar com esse belo casal sobre esse workshop Corpo e Mente. Esse workshop surgiu que eu e a Alexandra estamos nessa caminhada aí já há quase 10 anos, né? A gente se conheceu na faculdade, como eu falei, de naturologia. Eu tive uma formação marcial, que depois eu fui para Tai Chi Chuan, e aí fui para taoísmo.
E depois eu fiz acupuntura, um curso clássico de acupuntura com meu mestre chinês, de um instituto chinês em Curitiba. E aí que eu fui fazer naturologia na Faculdade Espírita, onde eu conheci a Alexandra. Então, quando eu conheci a Alexandra, eu já atuava com a acupuntura, fazia uns 2, 3 anos já que eu atuava. E nós não éramos da mesma turma, enfim. Passou o tempo, né? Eu acabei indo para psicoterapia, porque veio muito paciente de estresse, depressão. Eu fui estudar hipnose, fui estudar PNL como terapia breve. Enfim, fui me aperfeiçoando para a psicologia, comecei faculdade de psicologia, enfim, fui para a área psicossomática. E aí eu reencontrei a Alexandra quando eu vim da Inglaterra. A Alexandra queria fazer tai chi, e aí perguntou se eu ainda estava atuando e tal, e aí no fim a gente se aproximou, graças a Deus estamos juntos já, como eu falei, há quase 10 anos. E agora nessa nova fase, a gente morando em Balneário Camboriú, com um consultório em Balneário Camboriú, a gente percebe muitas pessoas, porque é uma cidade turística, né? Então vai gente de Lages, vai gente de Joinville, vai gente, né, de Blumenau, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Chile, Estados Unidos, vai gente do mundo inteiro para Balneário. E aí a pergunta é, e por que não levar um pouco desse conhecimento para essas pessoas? Necessidades pontuais que começaram a aparecer. Então a gente recebeu um convite para ir para os Estados Unidos, para Miami, não deu certo para essa primeira temporada, provavelmente a gente pensa em outubro, mas conseguimos fechar com Portugal, que a gente está embarcando agora, final de julho. E aí começamos, eu falei assim, mas vamos fazer na nossa região também, né? A ideia é, qualquer criança de 5, 6 anos que se machuca, já sabe que tem que colocar um esparadrapo, um band-aid, fazer um curativo, não é assim? Né? É quase instintivo já isso, né? Mãe, beija aqui que machucou. Você veja como que a gente reage fisicamente. Emocionalmente, que a gente se machuca muito mais durante todo o nosso processo de vida, a gente não lembra de fazer esse curativo emocional. E nós sabemos, dentro do que a gente estuda, tanto eu como a Alexandra, que muitas vezes são esses machucados emocionais que pode vir lá de uma ofensa na infância, pode vir de um sentimento de bullying, que pode vir, enfim, né, inúmeras coisas que estão aí, não tratadas, que no período adulto vai somatizar no corpo físico. Daqui a pouco tem uma obesidade, desenvolve uma diabetes, uma enxaqueca crônica, um problema de coluna, né? Então a gente, mais do que nunca hoje, é sabido que existe uma coisa que é corpo e mente. Quando a gente foi falar do workshop, né, amor? Mas corpo e mente é uma coisa tão batida. Eu disse, pois é, tão batida e ao mesmo tempo não é falada. Né? Que nós somos um aspecto corpo, mente e espírito. E nós pensamos nisso. Como eu sempre fiz um trabalho de viajar muito, palestra, o próprio treinamento de constelação familiar, falei, por que não nós fazemos também da saúde? A pessoa fazer uma avaliação, através da anamnese, da medicina tradicional chinesa, do Rio do Oráculo, ela vê como que o corpo dela está. Então tá aqui, ó. E uma avaliação terapêutica. Então ali a gente junta o melhor das duas coisas, no sentido natural. Então, o que você está sentindo emocionalmente? É uma tristeza. Isso está afetando o teu rim. E aí, cruza as informações. Pois é, ó, eu fui lá com a doutora e realmente, meu rim não está muito legal. Então, tá vendo? E você está triste aqui, olha como temos que trabalhar isso aqui. Então surgiu a ideia de fazer esse workshop e fazer uma coisa gostosa, porque as pessoas têm que começar a entender o que é qualidade de vida e o que é qualidade de bem-estar. Né? Nós temos um programa aí com esse nome, mas quando a gente vai ver não é bem-estar, porque só fala de doença. Então eu sempre repito aquilo que eu aprendi com um amigo meu, que é um empresário do ramo de academia, lá de Balneário, por sinal, e eu nunca me esqueço que ele um dia disse assim, você tem plano de saúde? E a pessoa diz, eu tenho, né? Vamos usar aqui o Unimed, né? Não está nos pagando, mas vamos usar. Eu tenho Unimed. E eu nunca me esqueço que ele disse assim, não, você não tem plano de saúde. Você tem plano de doença. Porque isso é um plano que você usa quando você está doente, quando já está doendo, quando já está o problema elaborado. Plano de saúde é você vir aqui na academia malhar. Plano de saúde é você ir lá fazer uma acupuntura preventiva, é fazer tua massagem, é a reunião de família, é o jantar com a esposa. Isso é plano de saúde, porque está te fazendo bem.
Porque, né? Porque você está se livrando das tensões, porque você está alongando para a tua musculatura não ficar tensa. Então, nós pensamos nesse workshop, corpo e mente, para ser o verdadeiro plano de saúde das pessoas, para as pessoas começarem a entender que é muito melhor prevenir que remediar. Muito melhor você estar bem para fazer as coisas do que depois ter que achar tempo, achar dinheiro para recuperar de uma doença que, infelizmente, muitas vezes não é mais recuperável. Ok. Né? Então, essa que foi a ideia do workshop. Bacana. E quantos dias é o workshop? Varia, isso varia de cidade para cidade, né? Conforme o interesse das pessoas, do grande público. Quando a gente tem os apoiadores, que muitas vezes são clínicas mesmo, academias, farmácias de produtos naturais. Então varia porque essas pessoas, essas comunidades se falam entre si e vão mais ou menos dizer, Wagner, vamos abrir com uma palestra e depois nós vamos fazer uma constelação. Então tem... aí que vai dar a dinâmica do evento, né? Nesse meio tempo tem os atendimentos da Alexandra. Então, os atendimentos da Alexandra são um agendamento como é de qualquer médico, né? Então, geralmente chega, nós temos aqui 20 pessoas que querem fazer consulta com ela. Então, a gente já sabe que fazer 20 consultas menos de 3 dias não dá. Porque a consulta da Alexandra leva, em média, 2 horas e meia. Quantas horas? 2 horas e meia, 3 horas, Carla. É bastante tempo, porque tem que avaliar a fundo, né, cada um, a parte emocional, a parte física, né, um histórico de vida. Às vezes leva 4 horas. E fala um pouquinho sobre o workshop. Então, exatamente. Aí, enquanto o Wagner acompanha com psicoterapia, eu costumo fazer esse exame, né, o Rio do Oraco, e já dá todas as orientações possíveis para a pessoa poder já usufruir e usar isso para a mudança de vida dela. Né? Então, enquanto ele atua de uma maneira, eu atuo de outra, dentro de um consultório, fazendo exame e já incluindo as aplicações de acupuntura, inclusive, né, dos tratamentos da medicina chinesa. Ok. Então, vamos fazer esse workshop aqui em Lages, né? Nossa, vai ser um prazer, é um prazer. Como a Alexandra falou, ela vai fazendo os atendimentos, daí a gente faz ou terapia de grupo, ou micropalestras, ou um workshop mesmo de saúde física e mental, né, onde a gente abre para perguntas. É bem gostoso, sabe? É uma interação muito gostosa que a gente tem nesse tempo. Porque as pessoas estão necessitadas, né, Carla? Estão necessitadas, né? Principalmente hoje, com essa crise, aí todo mundo coloca a culpa na crise. Isso é que tá, né? Interessante isso que você colocou, porque eu chamo isso assim, é o fator de economia de bem-estar. Não, eu não vou pôr dinheiro nisso agora. Só que assim, a tua dor de cabeça está aumentando, a tua coluna está tendo mais problema, enfim. Às vezes a pessoa pensa, não vou gastar nesse exame com a doutora Alexandra, nem nesse workshop. Mas uma consulta hoje de emergência em qualquer lugar aí é horrível. Sentir dor é pior ainda. Depois você vai comprar medicamento também. E pior de tudo isso, com tudo isso você não encontrou de repente uma paz, uma tranquilidade para fluir uma solução. Então, muitos empresários buscam o nosso trabalho justamente pelo bem-estar, a qualidade, até para dormir melhor, porque com isso faz com que ele renda melhor para buscar soluções. Então, problemas todos nós temos, vamos ter, seja com crise, sem crise, isso é parte da nossa vida, do nosso crescimento. A pergunta é como que nós vamos passar por eles? Nós podemos passar por ele de maneira forte, leve, apesar do sofrimento, da dor, ou podemos passar de maneira totalmente desesperada, que aí sim nós não vamos ver solução nenhuma. Pode estar ali na nossa frente e vamos tropeçar e arrumar mais problemas ainda. Então é importante ter esse conhecimento para poder passar pela tempestade, né? É uma coisa muito oriental, mas é isso que a gente precisa começar a ter aqui no Brasil, né? Para não se desesperar, para saber fazer as novas escolhas, escolher novos governantes, né? Escolher novos sócios, escolher novos cônjuges. São escolhas. E muitas vezes essas escolhas são feitas com aflição, com carência, com desespero, orgulho, com muita ganância. Aí as coisas não dão certo. Por que não deram certo? Então, se centrar física, emocional e espiritualmente, corpo e mente. Verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da saúde integral sendo corpo e mente. A importância, eu acho que está bem dentro disso que a gente colocou,
Nós vivemos uma fase hoje onde as pessoas pensam muito no seu corpo, né? Tá aí as academias, as estéticas e tal, isso é válido, as pessoas estão vivendo mais. A gente pode falar por Balneário mesmo, que a gente vê. Até um tempo atrás nós sabemos que a estimativa de vida era 60 anos, 50, 60, hoje está 80. Então, a qualidade física melhorou muito. Porém, por outro lado, a nosso exemplo mesmo em Balneário, a gente vê pessoas com 60, 70 anos que já se realizaram profissionalmente, familiarmente, enfim, financeiramente, mas totalmente depressivas. As pessoas que têm um apartamento de frente para o mar, que podem fazer a caminhada, entrar no restaurante que quiser, ter o carro que quiser, fazer a viagem que quiser e vêm até o nosso consultório depressivos, tristes, amargurados. Então a pergunta é, cadê a qualidade de vida? Cadê a parte integral da saúde física, emocional e espiritual? E o que é triste muitas vezes é que o tempo já passou. E quando passou o tempo, não dá para recuperar, porque com 70 anos você não volta a ter 50. Então, a importância até mesmo de uma terapia, que muita gente está começando a entender isso agora, não é porque você está depressivo, está triste, ou está com qualquer síndrome. É você fazer essa limpeza, esse curativo emocional constantemente, para não deixar o tempo passar por você e você passar pelo tempo. Então agora vamos deixar um convite para o pessoal, né? Fazer esse workshop, que a gente não tem data ainda, mas a gente vai estar colocando aqui embaixo, né? E deixar o teu contato para telefone dos dois. A data do nosso workshop nós não temos ainda, né? Não tem. A gente vai colocar. Qual é o telefone da clínica, Alexandra? Decora. 47-3268-5226. Finalizando, gostaria de deixar mais algum depoimento, alguma coisa? Só quero deixar o agradecimento à tua atenção, né? E convidar todos vocês a estarem com a gente nessa sintonia de melhora. Lembrando assim, se você cuida de você, você já está cuidando de um monte de gente, porque você é menos um a incomodar. Beleza, então. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Carla. Obrigada.